Olá, todo mundo, tudo bem? Eu sou a professora Luana Araújo e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre as razões para se analisar alimentos. O primeiro mapa conceitual que eu postei aqui no Instagram do Análise de Alimentos foi justamente o mapa conceitual sobre esse tema. Quais são as razões para que a gente analise um alimento? São diversas as razões, mas a gente vai pontuar aqui 5 razões, na palma da minha mão, tá certo? A primeira é a segurança alimentar. A gente analisa um alimento por um quesito chamado segurança alimentar. Eu vou citar logo os 5 aqui, depois a gente fala um pouquinho sobre cada um. Segundo, controle de qualidade. Terceiro, pesquisa e desenvolvimento. Quarto, regulamentos governamentais. E quinto, demandas do consumidor, tá certo? Poderia até ser 4, mas a gente vai incluir essas demandas do consumidor também como razões, tá certo? Para se analisar alimentos. Vamos falar da primeira razão, que é segurança alimentar. Quando a gente fala desse nome, segurança alimentar, a gente está falando de assegurar a saúde do consumidor, a saúde e a vida do consumidor. Ninguém quer consumir um alimento, certo? Que venha causar algum dano à sua saúde. Então, isso é a primeira, eu diria que é a primeira regra, a primeira lei para você poder colocar um produto no mercado. É garantir que aquele alimento que está na prateleira, tá certo? Que você vai comprar lá no supermercado, ele não vai lhe causar nenhum mal, tá bom? E aí eu tô falando tanto de riscos biológicos, né? Como risco químico, como risco físico, tá certo? Aqueles 3 riscozinhos, né? Básicos: risco físico, químico e biológico. Então eu tenho que garantir que meu alimento ele está seguro, certo? Nesses 3 itens aqui, físico, químico e biológico, e eu possa comprar aquele alimento em segurança, saber que eu não vou passar mal, que eu não vou ter nenhum problema devido àquele consumo, tá certo? Então esse é o primeiro item, segurança alimentar. Garantir que o alimento ele chegue de forma segura ao meu consumidor. Então eu analiso o meu alimento para saber se ele está seguro, tanto na forma química, como na forma física, como na forma biológica, tá certo? O segundo item seria a questão do controle de qualidade. Ora, quando eu falo em controle de qualidade, a gente trabalha como a cadeia completa, tá certo? Eu até postei um dos conceitos que eu postei aqui também no feed, foi mostrando uma cadeia de produção, né? Desde o beneficiamento, da recepção, beneficiamento, produção, produto final, prateleira do consumidor. Eu tenho que garantir que toda essa cadeia, certo, seja analisada para garantir que o meu produto vai chegar lá no meu consumidor final com qualidade. Bom, toda empresa ela tem o seu parâmetro de qualidade, que tem que respeitar as leis, né, as normas, as resoluções vigentes para aquele produto, tá certo? E eu tenho que produzir um alimento dentro da faixa do que pede a legislação e dentro do que eu, enquanto empresa, quero do meu produto. Lembrando que eu nunca vou poder fazer um produto que tenha uma qualidade inferior ao que pede a legislação. Eu posso ter regras, né, dentro da minha empresa, padrões de qualidade dentro da minha empresa que sejam mais rígidos do que a própria legislação, mas nunca menos rígidos, tá certo? Sempre trabalhando para ter uma qualidade maior. Então a gente analisa a matéria-prima, a gente analisa o processo, o produto acabado, ingredientes, tá certo? Tudo a gente pode analisar. E isso eu vou garantir o controle de qualidade do meu alimento durante toda a minha cadeia de produção. E, consequentemente, se eu consigo controlar toda essa cadeia de produção, eu consigo também mandar para o mercado um alimento seguro, tá certo? E dentro dos padrões de qualidade que aquele produto exige, com relação a sabor, a cor, a textura, tá bom? Controle de qualidade. O terceiro item, a questão de pesquisa e desenvolvimento. Ora, pesquisa e desenvolvimento, eu vou desenvolver um novo alimento, algo que ainda não tenho no mercado, ou então eu vou melhorar uma fórmula. Eu vou pesquisar um alimento novo, um alimento in natura novo, que a gente ainda não saiba as suas concentrações, as suas vitaminas. Então eu posso usar a análise de alimentos para analisar aquele produto novo, um produto que eu estou desenvolvendo, ou um alimento novo que porventura, né, surja e você não tenha muito conhecimento ainda das suas propriedades químicas, né? Você pode analisar. Isso é também uma razão para você trabalhar com análise de alimentos, para você analisar um alimento.
Em relação aos regulamentos governamentais, a gente tem que se lembrar que existem normas, padrões de qualidade, né, que existem. E mais para frente eu vou falar sobre vários padrões de qualidade aqui com vocês. E os alimentos que são colocados na prateleira do supermercado, à venda, eles têm que seguir esse padrão. Então, os próprios órgãos governamentais, a Anvisa, por exemplo, ela pode estar sendo coletando essas amostras, esses alimentos do mercado, para poder estar analisando, tá certo? Para saber se o que você está colocando de fato lá, vendendo, o que você está dizendo que está escrito lá, condiz com a realidade, tá certo? Outra coisa que pode acontecer também, uma razão para se analisar com relação a esse item das regulamentações, é surgir um novo padrão, né, dizendo que o alimento ele tem que ser declarado algum item específico e você tem que analisar aquele alimento com base naquela legislação que surgiu. Então, vamos supor, é obrigatório que venha contendo na rotulagem, vamos supor, a quantidade de proteína, que a gente sabe que solicita. Né? Então, você tem que analisar aquela quantidade, aquele alimento com relação à proteína para poder colocar na sua rotulagem. Lógico que nem sempre a gente precisa estar fazendo análise para poder declarar o rótulo. Existem outras formas de você fazer a rotulagem, tá certo? Mas não é esse o caso aqui. Se não tem como fazer a rotulagem, né, por essa outra forma aí que eu citei, você vai ter que fazer uma análise para poder dizer quanto de proteína existe naquele alimento, quanto de fósforo existe naquele alimento. Então, se a legislação diz que você tem que declarar determinado alimento, você tem que comprovar, tá certo? Se aquela substância existe ou não no teu produto. Então, você vai analisar aquele alimento com base no que a legislação pede e por que a legislação pede. E o outro é justamente porque os próprios órgãos governamentais, eles podem fazer a coleta do teu produto, seja de origem animal ou origem vegetal, coletar o teu produto, analisar nos laboratórios oficiais, tá certo? Para poder saber se o teu produto está dentro do padrão de qualidade e dentro da segurança alimentar, tá certo? Com relação às tendências e demandas do consumidor, isso está relacionado às nossas necessidades. Com o tempo, a gente vai sentindo algumas necessidades de informações. Isso vai sendo tão crescente que os órgãos governamentais eles vão estabelecendo os novos padrões, entendeu? Um exemplo disso seria, por exemplo, a fenilalanina, tá certo? Que é obrigada a ser declarada toda vez que ela estiver presente, né, dentro do seu produto. E a empresa que tiver o seu produto contendo essa substância fenilalanina, ela é obrigada a fazer uma análise, né, para comprovar que aquela substância existe e a quantidade que contém aquele alimento com relação à fenilalanina e informar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que ela coloque lá na sua tabela específica para essas pessoas que têm esse problema relacionado à fenilalanina. Então, as demandas dos consumidores também podem gerar necessidades de análises específicas para sabermos se existe ou não determinado componente, tá certo? Então, cabe na palma da mão as cinco razões, poderia ter até mais, tá certo? Mas eu diria que as principais, tá certo? Cabe na palma da nossa mão para a gente não esquecer nunca mais. E aí é só dar uma olhadinha lá no feed, no primeiro mapa conceitual, que eu estou falando justamente sobre isso, tá certo? Espero que tenha ficado claro. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixa uma mensagenzinha aqui embaixo que a gente tira, tá bom?